Bem, olha só, eu comecei da seguinte forma. Eu era uma pessoa que não tinha muito assim interesse pelos estudos, e quando eu me vi ali em dificuldade, né, em alguns assuntos, aí eu conversei com o professor para poder assistir aula nas turmas em que ele ensinava. Porque na época eu estava no segundo ano do ensino médio, foi quando um professor que me ensinava lá no segundo ano, ele passou um conteúdo que eu não sabia. E ele começou a dar conselhos, né, que era importante a gente assim se interessar pelos estudos e isso e aquilo. Então, nesse meio tempo, eu aproveitei a oportunidade, captei a mensagem que ele ali falou, que era importante a gente se empenhar nos estudos, a gente poderia chegar mais longe. E aí eu saí da sala de aula com esse objetivo. A partir de hoje eu vou me interessar para poder realmente ser alguém mais dedicado, porque eu não queria mais estar ao longo dos meus 21 anos de idade, que eu terminei o ensino médio com 22 anos, aliás com 23 anos de idade, mas com 21 eu estava ainda preso no segundo ano do ensino médio, atrasadíssimo. Então foi quando veio em mim esse interesse. Então eu conversei com um segundo professor que me deu a oportunidade de assistir às aulas em uma outra turma. Eu comecei por ali. Ali veio em mim aquele desejo de não só me dedicar mais, como também de poder já atuar, porque ele me dava a chance de poder, às vezes, ir ao quadro, explicar aos alunos, né, que nem eram meus colegas, eram apenas pessoas que eu fui ali de penetra a assistir a aula na turma deles, entendeu? Foi assim. Olha, profissão assim definida eu não tinha nenhuma, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu não tinha assim aquele foco, olha, eu quero me formar nisso, ou então me graduar naquilo, ou então ser de tal profissão, entendeu? Eu cheguei a um bom tempo da minha vida trabalhando assim como serviços gerais, até trabalhei em carteira assinada em uma loja na Bahia, entendeu? Auxiliar de serviços gerais, mas assim uma função definida, né? Eu não tinha, entendeu? Eu era assim alguém que também ajudava meu pai, ele tinha ele tem uma loja que vende cadernos, né? Que vende roupas e outras coisas, assim, uma loja assim que vende vários itens ao mesmo tempo. E eu lá ajudava ele. E foi quando depois me veio esse interesse pelos estudos, e eu aí terminei o ensino médio, comecei lá o curso de matemática, me formei na área em 2003 e até hoje estou aí na correria. Agora sim, eu comecei a ser professor lá em Alagoas, que eu sou baiano, mas no ano de 2001 eu fui morar em Alagoas e passei lá 15 anos. Aí lá eu terminei o ensino médio e também comecei lá a faculdade e comecei a ensinar lá. Quando eu comecei assim, a ensinar, eu abri para mim uma escola de reforço. Eu ensinava inicialmente matemática, depois passei a ensinar português e matemática, depois os pais vinham até mim, olha, você ensina química, ensina física, então comecei também a acrescentar, né? Então lá eu ensinei química, física, português e matemática, e depois eu comecei também a trabalhar em escolas públicas, né? Tanto escolas municipais como também estaduais. Aí voltei para a Bahia em 2015, aí passei um ano também na Bahia ensinando. Quando foi em 2016, vim aqui para São Paulo, passei 2 anos aí, rapaz, desempregado, entendeu? Sem estar atuando na minha área. Até arrumei serviço de servente de pedreiro, entendeu? Eu tenho parentes que também trabalham com pintura, fui também com eles. Depois eu arrumei um emprego no posto de gasolina, passei lá 2 anos e 4 meses. Aí foi quando, em Cotia, que é onde eu moro, abri o concurso da prefeitura, eu fiz lá a inscrição e consegui passar, graças a Deus. Aí estou lá em Cotia, eu trabalho na escola pública, e também no colégio particular. Entendeu? A questão é a oportunidade, né? Porque assim, o Nordeste é um bom lugar. Agora sim, em termos de remuneração, infelizmente, dependendo da profissão, como a minha mesmo de professor, por muitas vezes, ainda mais quem trabalha contratado, era o meu caso lá, contratado pelo Estado e pela Prefeitura, então não remunera como deveriam remunerar, né? É um valor assim menor. E eu pensei, não, eu vou ver se eu passo em São Paulo uma temporada, porque já que lá é um estado maior, né, assim, o poder que se é maior, pode ser que eu consiga, entendeu? Aí foi que eu consegui, assim, trabalhar inicialmente, até trabalhei aqui em São Paulo numa escola particular, lá no bairro de Perus, em Perus, né? Mas aí foi quando eu fiz a prova, o concurso, aí eu saí de lá e vim morar aqui, entendeu? Por essa questão aí, porque aqui em relação a oportunidades, já que é um lugar maior, a gente tem mais campo de atuação do que lá na Bahia, por exemplo, ou então em Alagoas, onde eu morei também. Olha, é difícil. Agora sim, eu acho difícil pela questão de não estarmos juntos, né? Eu casei recentemente, eu tenho uma filha que está aí com 7 meses de vida, entendeu? Então o que acontece? Agora a questão de a minha esposa estar lá, porque assim, ela iniciou também o curso na carreira
do magistério, ela faz pedagogia, mas como a faculdade que ela estuda é uma faculdade estadual e houve uma greve há alguns anos, aí ela ficou atrasada durante um ano. Então, para poder ela terminar, que eu prefiro que ela termine lá para poder, quando vier para cá, já venha com o diploma na mão. Até para ver se também consegue atuar na mesma área que eu, entendeu? Então é difícil, mas eu acho que nesse momento é necessário. A gente tendo aí a chance de estarmos aí com o diploma, né? No caso, com uma formação, uma graduação superior na mão, fica muito mais fácil a gente conseguir aí atuar na área. Então eu não acho bom, gostaria muito que elas estivessem comigo aqui, mas é aquela questão, no momento é necessário, mas ela virá morar aqui de maneira definitiva a partir do próximo ano. Eu tenho casos de motivação, entendeu? Eu confesso a você que nesses quase 20 anos de sala de aula, eu já encontrei alunos, como uma aluna minha, chamada Josielma, não esqueço dela. Ela foi uma das minhas primeiras alunas. Como eu falei assim anteriormente, eu comecei a trabalhar ensinando reforço. E ali eu encontrei uma pessoa, que na época ainda era adolescente ainda, tinha bastante dificuldade em matemática. E eu confesso a você que uma vez eu vi aquela menina chorando na minha frente porque ela achava que não seria capaz de aprender os conteúdos. A avó dela até pagou para que ela estudasse reforço e disse: "Ó, pode ficar tranquila que você vai com certeza aprender." E começamos ali, rapaz, e eu percebi que com o passar do tempo, aquela menina que ela se sentia incapaz de aprender um certo conteúdo, ela começou a se sair bem e foi assim ficando de tal forma boa na matéria que ela terminou o seu ensino fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, que é no ensino médio, tirando sempre notas boas na matéria em que ela mais tinha dificuldade. Entendeu? Então eu acho assim que essa carreira do magistério, quem realmente faz, como no meu caso, que eu faço não por obrigação, eu faço porque eu gosto do que eu faço. Entendeu? Se você quiser perguntar, olha, numa escala de 0 a 100, onde você se encaixa aí em termos de aprovação do que você faz? Eu acho que 100 é elevado à 13ª potência e por aí vai. Eu acho bom, porque aqui nós temos a chance de motivar a vida de alguém que por muitas vezes se acha incapaz de aprender um conteúdo em que essa pessoa se sai, né, por enquanto, em dificuldade, entendeu? Então, para mim foi muito gratificante. Eu tenho outros exemplos, mas esse aí é um que até hoje, até em sala de aula, eu costumo contar aos alunos que são fracos, que todo mundo pode aprender, tendo dedicação e esforço, entendeu? Olha, em relação à educação, rapaz, eu confesso a você que eu lamento. Eu lamento, assim, de certa forma, porque é o seguinte, olha, nós temos aí jovens que têm um potencial enorme. Potencial esse que é sufocado por distrações. Hoje, a gente que trabalha em sala de aula, eu falo por mim, por muitas vezes eu me entristeço assim, ao chegar à sala de aula e tentar passar os conteúdos, e na hora da aula a gente vê o jovem pegar o celular e ficar olhando outras coisas, né, conversando, brincando aqui, brincando ali, e não dando o valor que deveriam dar à aula. Porque eu digo sempre, olha, o mundo é grande, as oportunidades existem, mas uma coisa é certa, para aqueles que se dedicam de maneira completa. Então, eu acho que em relação à questão da educação, enquanto os jovens não tiverem em si uma mentalidade transformada para darem valor ao que realmente a educação representa, se continuar assim, eu percebo que não vai assim, de maneira alguma, não teremos um futuro promissor para essas pessoas. Agora, é claro, eu sempre digo que a participação dos pais é de suma importância, porque é o seguinte, não adianta a gente tentar ali pegar no pé do aluno, porque é o seguinte, o pai e mãe é quem educa. Na sala de aula nós não educamos, nós instruímos, passamos os conteúdos. Agora em casa, o pai e a mãe têm a função de fazer o que nós não podemos fazer, que é educar seus filhos. Mas é o seguinte, em meio a alguns revés, né, a alguns contratempos, eu tenho esperança que vai melhorar, porque é o seguinte, a cada dia a gente conversando, olha, conseguiram transformar a visão de um ou dois, aquele 1 ou 2 ou 3, que ali já tem sua visão transformada, ele com certeza poderá ser um agente de multiplicação. Já chegar aquele colega que infelizmente está ainda dormindo no ponto, dizer, rapaz, acorda, vamos dar valor, bora se esforçar mais, se empenhar mais, bora melhorar, entendeu? Eu acho que por esse caminho aí, eu não sou assim daquele que é pessimista. Eu tenho um otimismo em relação a isso, porque eu sei que, é claro que é um trabalho de formiguinha, né? É aos poucos, é de ponto a ponto, mas chegaremos lá, pelo menos
mudando a visão de alguns que infelizmente estão dormindo no ponto ainda. Mas o meu maior sonho é o seguinte, é conquistar os meus objetivos materiais. Inclusive, né, eu aqui em São Paulo, por enquanto, eu estou aqui em São Paulo desde 2016, irá fazer 7 anos que eu estou aqui em São Paulo. Por enquanto, conquistar minha casa própria, que eu não tenho ainda aqui em São Paulo, não tenho ainda, eu estou ainda por enquanto pagando aluguel. Quando eu falo por enquanto é porque eu sei que isso aí é algo temporário, porque eu digo sempre, quem se dedica, quem se esforça e principalmente quem tem fé em Deus, ele conquista todas as coisas, né? Ele consegue vencer na vida. Então, o meu objetivo é conquistar uma casa própria aqui, entendeu? Além disso também, o meu objetivo aqui em São Paulo é continuar sendo um professor que contribua para poder transformar a vida dos jovens que passam pelas minhas mãos. Porque quando eu olho para um jovem em sala de aula, não importa se é um adolescente de 12, 13 anos, ou alguém que tem lá seus 15, 16, 17, quando eu olho para eles, eu nunca os olho como um fracassado. Eu olho para ele na certeza de que ele pode, assim, certamente mudar a sua vida e se transformar numa pessoa melhor e vencer também, conquistar seus objetivos. Então, eu quero esses 2 objetivos, de maneira materialmente falando, né? Transformar vidas e conquistar também aquilo que por enquanto eu não conquistei, mas que tenho certeza absoluta que vou conquistar sim, porque Deus é comigo e quem tem Deus tem tudo, né? Então, para você que está aí, que terá a chance de assistir ao nosso vídeo, então eu desejo a você que você também se foque, que você nunca olhe para você como uma pessoa fracassada. Talvez você ainda não trilhou aí no caminho do sucesso, mas esse caminho existe. Não desista, busque cada vez mais se qualificar, corra atrás de seus objetivos e com certeza vai dar tudo certo, porque Deus é conosco. Muito obrigado.